Olá, seja muito bem-vindo ao Contraponto, o podcast da CDU Nazaré, um podcast que serve para justamente discutir a política do Conselho de Nazaré. Já há algum tempo que não nos víamos, mas estamos de volta hoje apenas para falar de um tema em particular, o Parque da Pedralva. O Parque da Pedralva naturalmente tem sido alvo de alguma polémica. E para discutir este tema comigo tenho o nosso vereador João Delgado. Viva, João, tudo bem? Tudo bem, Samuel? Tudo bem. Vamos discutir hoje, como disse, apenas um tema, o Parque da Pedralva. E para começarmos esta discussão, João, eu propunha-te o seguinte: vamos ver um vídeo de 2017 que na altura a CDU fez e já voltamos a falar. Ok. Estamos numa zona da Nazaré que foi, em parte, intervencionada por este Executivo Municipal e muito bem, porque estava de tal forma degradada que aquilo que se via não era de um parque como este, que é o Parque da Pedralva, mas sim como uma zona de passagem degradadíssima que neste momento se encontra melhor à vista das pessoas que cá vêm. Mas nós estamos na zona que não se vê. E a zona que não se vê apresenta este tipo de problemas para a população que vive aqui à volta, com uma poça que era uma piscina, com água estagnada, estamos no verão, é o que se vê. Há aqui alguns mosquitos e algumas moscas, é natural, e é isto que temos aqui no centro da Nazaré, numa zona nobre, que não sabemos para quê, mas está neste termo que vemos neste momento. E isto é uma parte, porque o resto está completamente degradado e ao abandono. Não é assim que queremos também a Nazaré. A CDU também tem propostas para este local e não é privatizando este local que elas se vão resolver. João, acabámos de facto de ver um vídeo de 2017, como eu referi. É um vídeo onde aparece o nosso camarada António Manuel Caria dos Santos a denunciar aquelas condições absolutamente execráveis que a Pedralva tinha na altura. Passaram 7 anos e a pergunta muito rápida que eu te queria fazer, e muito simples, é: o que é que mudou de 2017 para 2024? Bom, aquilo que parece ter mudado efetivamente foi o acentuar da degradação daquele espaço, porque no fundamental aquilo que seria essencial era uma intervenção de fundo que pudesse requalificar toda aquela área e devolvê-la à população. Portanto, isso não aconteceu. Aquilo que de facto mudou foi a acentuação da degradação integral de todo aquele espaço. Sim, podemos dizer que esta parte superior está muito, muito pior. Se calhar convinha fazermos aqui uma fita do tempo. Eu propunha-te que conseguisses contextualizar a quem nos está a ver e ouvir o que é que realmente aconteceu para as condições daquele sítio se terem tornado nas que nós hoje vemos. Estamos a falar naturalmente da parte superior do parque, porque a parte inferior naturalmente teve algum investimento. Mas consegues fazer-nos esse resumo do caminho que nos fez chegar até aqui? Sim, claramente, até porque sempre foi uma grande preocupação para a CDU, desde sempre, mas para não recuarmos muito, falamos das últimas 2 décadas de política local e de intervenção acérrima na defesa daquele espaço, tornando-o integralmente público, requalificado e com um programa de dinamização integral que pudesse oferecer à população da Nazaré, mas não só, a todos aqueles que nos visitam, um espaço aprazível, multifunções, que pudesse de facto ser uma mais-valia, sendo que é um parque no coração da sede de Conselho, com um potencial enorme, mas que nem PS nem PSD conseguiram esse projeto de grande folgo que era tornar aquele parque integralmente público e ao serviço das populações. Portanto, ao longo destes 20 anos, recordo-me no início do tal protocolo entre o PSD, que governava a Câmara Municipal, por volta de 2004, se não me falha a memória, há essa opção de protocolar em regime de comodato
aquela parte superior do Parque da Pedralva com o IPL, para poder receber os estudantes, designadamente na época estival. Investiram ali algumas verbas, designadamente na construção de uma piscina e no reordenamento daquele espaço. Mas depois não houve continuidade. Penso que o período era por 3 anos inicialmente, mas rapidamente se abandona o protocolo, o espaço fica praticamente ao abandono, e desde o fim desse protocolo, do fim dessa parceria, que aliás o PS, na altura, contestava a forma como o protocolo se processou sem ir à Assembleia Municipal, enfim, sem haver um concurso público para a cedência daquele espaço, mas a questão de fundo mantinha-se. Tanto PS como PSD estavam disponíveis para ceder aquele espaço. E essa é que é a grande questão de fundo para a CDU. Aquele espaço não deve ser cedido. Aquele espaço deve estar integralmente, todo o Parque da Pedralva deve estar integralmente ao serviço das populações. E essa é que é a questão de fundo. Se é de uma forma ou de outra, se a privatização se faz de uma forma ou se faz de uma outra qualquer, para nós esse nunca será o caminho. Nunca foi entendido, e há documentos que o comprovam, da nossa preocupação, da nossa proposta, da nossa intervenção, nessa linha de devolver integralmente aquele espaço à população. É Portanto, verdade, João, e deixa-me dizer-te que, relativamente a isso, interrompendo, que estamos a mostrar neste momento também um documento que prova justamente isso que tu estás a dizer, um dos muitos documentos que nós produzimos na Assembleia Municipal, neste caso, é um documento de 2011, onde justamente há uma proposta aqui que vai no sentido do que tu estás a referir, e que nós devemos publicar este documento também nas nossas redes sociais, para que as pessoas percebam que isto não é uma luta que a CDU tem desde ontem, e portanto já há muito tempo que andamos a intervir no sentido de exigir um projeto para aquele espaço, um projeto que seja público, como estavas a referir. Mas voltando à questão que estavas a falar, e também adicionando aqui mais um ponto que eu acho interessante, é que desde até a origem quase daquele parque, enfim, que terá sido criado naturalmente no século passado. Enfim, eu aqui apanhei duas ou fontes diferentes que apontam para 1930, é o que aparece no site da Câmara Municipal, mas existe ainda uma outra fonte que refere o início mesmo de 1900 como o início do projeto. Mas, de qualquer das maneiras, o que eu queria dizer era que em 1960, também aquela parte superior é privatizada, salvo erro, a Orbitur, portanto, supostamente aqui a comunidade tem um bocado mais de memória desse facto, não é? Porque era o sítio onde havia naturalmente um parque de campismo, mas a questão é que parece que nenhum executivo nunca teve realmente uma visão para aquele projeto de forma integral que pudesse ser devolvido às pessoas, e portanto 1960 até Jorge Barroso, até agora Walter Chicharri, era aí que eu queria que agora pudesses, enfim, falar um pouco mais deste processo, mais um processo de privatização que o parque sofre. Sim, é mais um processo de privatização. Falas aí de momentos históricos desde a fundação do espaço. Aliás, aponta-se exatamente para a volta de 1929, 1930, com alguns intelectuais e pessoas influentes aqui no nosso concelho a tentar dinamizar aquilo e ter essa visão de futuro, o que é que aquele parque, já na altura entendido como um pulmão aqui da nossa sede de concelho, o que é que ele podia significar para a evolução da própria comunidade, para a oferta e para a forma como poderia ser utilizado aquele espaço sob diversos pontos de vista, tendo sempre como linha orientadora a evolução da nossa comunidade e de quem nela vive e quem a visita. 1960, à volta desse período, há esse primeiro ímpeto de privatização, por uma razão muito simples. A questão é que aquela parte é a parte mais apetecível para os privados. É aquela que oferece uma vista privilegiadíssima sobre toda a Enseada da Nazaré. Aquilo tem, do ponto de vista da exploração e do interesse privado, condições ótimas para rentabilizar aquilo que é um investimento,
privado sobre aquilo que é o património público. E, portanto, há esse ímpeto desde muito cedo. E agora, que é o tempo histórico em que nós temos a responsabilidade de intervir, com Walter Chicharre, com o PS a governar, naturalmente é bem explícita a opção. Privatizar aquela parte, investir dinheiro público na requalificação da parcela inferior da Pedralva, tornando-o ainda mais apetecível, ou seja, o dinheiro público serve para requalificar parte da Pedralva, para lhe criar ainda mais condições, para ser mais aprazível ainda para o investimento privado vir a rentabilizar o seu investimento através daquilo que é património público. É uma opção governativa que vai contra aquilo que é o interesse da população. Os interesses das populações estão claramente afetados com uma opção destas. E todo o processo foi uma atrapalhada pegada desde o início, que remonta a 2018. Aliás, estas imagens que vimos com o nosso camarada Toné é no âmbito das eleições de 2017. E, portanto, já se vê a tal intervenção na parte inferior, essas condições ideais para atrair o investimento público, e Walter Chicharre e a sua equipa decidem avançar para a privatização daquele espaço com o pretexto, sempre o eterno pretexto, das dificuldades financeiras estruturais que o município atravessava e que precisava de encaixar verbas, naturalmente, mas nunca definindo prioridades. Ou seja, se se percebesse melhor as prioridades para onde encaminhar o dinheiro que foi gasto, como costumamos dizer, à pasada, em questões que, no nosso ponto de vista, nunca foram prioritárias nem estruturantes para o desenvolvimento do nosso território. Lembrar que durante os últimos quase 11 anos o nosso território transformou-se praticamente, enfim, num parque de diversões. A Câmara Municipal numa agência promotora de eventos, e pensamos que essa atividade, que é meritória, pode caber a outro tipo de intervenção. Uma Câmara Municipal, um município tem responsabilidades estritas que ninguém as substitui. E, portanto, deixa de as fazer para fazer aquilo que outros podem fazer, às vezes melhor do que eles, não é? E, portanto, as prioridades para o investimento público foram para uma promoção exacerbada do Conselho através de iniciativas, como sabemos, de futebol de praia, de handball de praia, iniciativas ligadas ao surf, mas depois, quando é para preservar o património público, para o potenciar, para o devolver integralmente a favor do desenvolvimento da população, da fruição cultural, da prática desportiva, da própria identificação das espécies autóctones que aquele espaço tem, de toda a contemplação que hoje é necessário ter, e aquele espaço tem condições fabulosas para isso, porque o lazer é importantíssimo, a contemplação, termos mecanismos de fazer parar um bocado o tempo aceleradíssimo em que as sociedades modernas vivem. Aquele espaço tem toda essa mística e nunca foi vista como tal por quem tem governado o município de Nazaré. Portanto, nós achamos, e escrevemos diversas vezes, interviemos diversas vezes, que aquilo é uma pérola, é um diamante por lapidar, que tem estado nas mãos de pessoas erradas e, portanto, está na altura, por um lado, romper com esta linha política que tem governado o Conselho e que se reflete em projetos desta natureza que optam por privatizar aquilo que é público, aliás, com processos absolutamente pouco transparentes. Se não fosse a CDU a denunciar sistematicamente o que estava em curso, a maior parte da população nem sequer tinha conhecimento que aquela parcela estava em vias de ser privatizada. Esta questão salta para a opinião pública porque a CDU teve capacidade de o fazer, de divulgar, de espalhar a notícia, porque este e outros projetos ficariam na gaveta, ficariam no conhecimento de meia dúzia de pessoas, e quando eles viessem a público já os factos estavam completamente consumados. E nós não podemos entender que a democracia se faça desta forma, em que se gera património público à parte do conhecimento das populações. E por isso é fundamental o reforço da CDU e continuarmos nesta senda.
Sem dúvida. João, eu recordo também que este é o único parque verde do nosso território. Um território que, como, enfim, toda a gente consegue ver, tem sido agredido de tal forma, com tanta construção e construção desorganizada, desenfreada, enfim, sem pés nem cabeça, com um impacto visual absolutamente gritante. Com novas construções quase todos os dias a brotarem como cogumelos e sem uma organização que permita realmente criar aqui uma coesão territorial e arquitetónica e paisagística mais interessante, com um PDM que tarda em ser revisto, porque queremos nós acreditar que não interessa a quem promove esta construção e aos interesses que estão por trás dela, mas eu dizia que punha aqui este enfoque que merece, que eu julgo que é muito importante sublinhar. É o único parque verde que a Nazaré tem. Nazaré que não tem propriamente parques, espaços públicos, que os espaços públicos que tem estão cada vez a ser mais agredidos, mais invadidos, não só por iniciativas privadas, mas, enfim, por todo um conjunto de outros obstáculos. E deixa-me referir mais um aspecto que me parece ser muito importante, que tem a ver com a impermeabilização dos solos, ou seja, nós sabemos que à medida que nós vamos construindo e que vamos deixando cada vez menos espaço verde, o que vai acontecendo é que os solos vão ficando cada vez mais impermeáveis e quando vierem as chuvas e com todas estas alterações climáticas que nós temos vindo a assistir, e tendo em conta particularmente a questão geográfica da Nazaré e a diferença de altitude entre o sítio e a baixa da Nazaré, isto torna-se um problema ainda mais grave. E temos aqui o caso da Pedralva, que é um pulmão verde que também resolve esse problema. Portanto, eu queria frisar esses aspectos antes de te pedir que fosses um pouco ainda mais a fundo no que diz respeito à atrapalhada, porque mais do que repetir a mesma receita, que já foi repetida pelo PSD, que é não temos ideias para isto, por isso vamos privatizar, vamos dar isto aos interesses, mais do que repetir essa receita, este PS repete a receita, mas de forma extremamente incompetente. Tu podes explicar-nos o que é que aconteceu para isto ser uma atrapalhada tão grande que vem desde 2018, como estavas a referir, e até agora, passado este tempo todo, continuamos com aquela área completamente bloqueada? Sim, acho que a tua introdução a esta questão concreta é a mais acertada. Falas da impermeabilização dos solos, do PDM que tarda em definir-se. Toda esta indefinição é altamente prejudicial ao ordenamento do território, a uma visão concreta sobre todas as parcelas que o compõem através de planos de pormenor que possam potenciar as características específicas de cada área, o que queremos para o seu desenvolvimento, e tudo isso retarda o desenvolvimento equilibrado do nosso concelho. Falas de uma questão muito grave nos dias em que vivemos e em que toda a gente, é que isto é quase hegemónico hoje, qualquer tema que não meta a palavra verde parece que perde o interesse, e nem a reboque daquilo que muitas vezes se pega, muitas vezes vai na onda das modas, e hoje, de facto, esta questão ambiental, que é uma questão muito séria e que devemos encará-la com toda a responsabilidade, mas esta gente que cava sempre as modas, nem se aproveita desta moda para se potenciar, revitalizando um espaço que, como dizes, é o pulmão da sede de concelho e, de facto, aqui do nosso território. A impermeabilização dos solos é uma questão gravíssima, ainda para mais com a intensidade de chuvas que temos assistido nos últimos tempos e a forma como se tem construído quase em cascata em certas zonas, olha, nas imediações da Pedralva, como se foi conquistando àquelas arribas espaço para construir de uma forma absolutamente desordenada, sem espaço, em que os edifícios nem sequer respiram. Enfim, ainda na última reunião de Câmara falava disto com a arquiteta responsável. Não percebo como é que alguém que teve na sua formação de base, arquitetos como Cisa Vieira, como Souto Moura, como Frank Gehry, como Frank Lloyd Wright, como o próprio Oscar Niemeyer, e que entendem o território com toda essa harmonia que é preciso ter, aprovam e desenham projetos desta natureza que descaracterizam completamente o nosso território. Atrapalhada.
Trapalhada é uma trapalhada de facto digna desse nome, porque desde o início até ao fim as situações bizarras foram sucedendo no tratamento deste processo, em que nós, em todas as suas fases, fomos contra. Não se colocava sequer a questão de discutir a hipótese de privatizar aquele espaço. Esse é o primeiro ponto. Inicia-se em 2018, no nosso entender, porque quisemos aprofundar a questão até junto do próprio promotor, que nos recebeu amavelmente, que conversámos durante algum tempo sobre esta matéria e percebemos melhor esta questão toda que ficava no segredo dos deuses se não é a intervenção da CDU. Percebemos, por exemplo, como é que, segundo palavras dele e segundo aquilo que percebemos, o próprio promotor é arrastado para uma situação de autêntico bluff relativamente àquilo que eram as verbas envolvidas para ganhar aquele concurso. É-lhe dito pelo vereador responsável na altura, pelo responsável que tinha aquela pasta em mãos, de que estavam vários concorrentes interessados na privatização daquele espaço, e se ele queria ganhar aquilo tinha que se chegar à frente, ou seja, a subverter completamente aquilo que são as regras de sigilo num concurso público. Arrastado por esta questão e por uma enorme vontade de querer ganhar aquele espaço, de facto quase duplicou a única outra proposta que apareceu, ou seja, só houve 2 concorrentes e não havia dezenas de concorrentes a disputar aquele espaço. Esta foi logo à partida uma questão que inquinou o processo e o frio do ponto de vista da transparência, da verdade, que devia ser apanágio em questões análogas. Depois, há aqui avanços e recuos em que, no nosso entender, a avaliação que fazemos por tudo aquilo que percebemos, junto do promotor e nas várias reuniões que nos últimos quase 2 anos foram desenvolvidas para tratar deste processo, dizer que estas reuniões aconteciam durante meia hora, meia hora que antecedia a reunião de Câmara, começava às 10 e o Executivo que governa entendia que em meia hora a gente tinha condições de discutir profundamente estas coisas. Ou seja, só para ficar claro, desculpa interromper, João, essas reuniões aconteciam de forma não pública antes das reuniões de Câmara e, portanto, os vereadores e o Presidente de Câmara reuniam-se com o promotor. É isso, não é? Não, todo o elenco do Executivo reunia, o Executivo que governa, os 4 do PS, o vereador da CDU e os 2 vereadores do PSD reuniam com o responsável dos serviços que acompanha o processo, e era nesta meia hora que nós tentávamos aprofundar dentro daquilo que nos era possível o próprio processo e as fases de desenvolvimento que na altura estavam a acontecer e que só aconteceram por intervenção da CDU no dia em que, no final de 2022, nós reunimos com o promotor e o promotor partilhou connosco que havia vontade da parte dele de pôr fim ao processo se houvesse aqui uma negociação séria que tentasse minimizar as perdas de parte a parte. E é assim que as negociações sérias devem acontecer. A CDU comunica esta intenção ao Executivo, indo ao encontro daquilo que coerentemente sempre defendemos, que era parar este processo e revitalizar todo aquele espaço e torná-lo integralmente público. Nós fizemos força, aliás, esta dinâmica acontece, mais uma vez reforço, por via da CDU, porque se não fosse a CDU, nada disto acontecia. Há inclusive manifestações por parte dos elementos do PS que o projeto já não se justificaria nesta fase, porque durante este tempo houve outro parque de campismo intervencionado aqui no nosso concelho e que eventualmente alinharia a mesma oferta e, portanto, já não se justificaria aquilo que se estava a preparar para ali e, portanto, já era vontade deles também interromper o processo e, portanto, houve aqui um horizonte de esperança que, de facto, isto poderia parar.
Mas durante estes praticamente 2 anos que andámos aqui para trás e para a frente com estas reuniões, foram pedidos pareceres a um gabinete de advogados, a Cervely Advogados, Cervely Associados, melhor dizendo, para que também do ponto de vista legal nós não tivéssemos aqui a incorrer em nada que pudesse ferir o que quer que fosse. E que depois, do ponto de vista das responsabilidades, até do ponto de vista financeiro, não viesse a cair sobre vereadores que nada tiveram a ver com este processo, termos que suportar alguma penalização por questões que em nada fomos responsáveis. Portanto, também nos quisemos escudar do ponto de vista legal sobre esta matéria. Assim, para não estar aqui exaustivamente a colocar ao pormenor as questões, porque o processo é de facto muito complexo e com erros de parte a parte, erros dos serviços, erros do promotor, há aqui uma pandemia pelo meio que também atrasa o processo, há jurisprudência que se cria ao abrigo dessa interrupção abrupta da vida de todos nós, que foi o processo da pandemia, que protege inclusive alguns intervenientes nesta matéria, porque de facto ficaram impedidos de dinamizar os seus negócios por via desta paralisação geral da nossa vida coletiva. Portanto, há aqui um processo muito complexo que se arrasta, mas eu penso que aquilo que não abundou foi o bom senso e a vontade acérrima por parte de quem governa e de quem criou este problema, que foi o PS, em interromper o processo, em tentar de forma racional e justa chegar ao encontro de contas com o promotor, que minimizasse as perdas de ambos os lados, porque sentimos que a maior perda é de facto para a nossa população, porque é o interesse público que está em causa. Quando falamos números redondos de 150, 160, 170 mil euros, que se tivesse que restituir ao promotor, lembrar que o promotor, já do ponto de vista inicial, avançou com uma verba bastante significativa para ganhar o concurso. E durante este tempo todo não usufruiu do espaço. Indo ao encontro daquilo que dizia o parecer jurídico, era da sua opinião, do Gabinete de Advogados, que a parcela inicial que o promotor deu à Câmara Municipal, entregou à Câmara Municipal para ganhar o concurso, poderia ser restituído, era lógico que isso acontecesse, mas depois do processo estar em andamento, há rendas mensais que o promotor tinha que pagar à Câmara Municipal e essas, na opinião deste parecer, não poderiam ser, enfim, desconsideradas e tinham que ser pagas pelo promotor à Câmara Municipal. Em contra de contas, aquilo que importa dizer é que a proposta final caberia a entrega por parte da Câmara Municipal ao promotor uma verba à volta dos 40 e tal mil euros, se não me falha a memória. Obviamente o promotor, defendendo os seus interesses, recusou, dizendo que, estava no seu direito, que ia avançar com o projeto, porque não aceitava essa contrapartida, e o processo parou aqui. Quando se esperava uma posição de força do Executivo que governa, que são os principais responsáveis pelo problema, não houve mais contraproposta. Encerrou-se o processo, colocou-se à votação final esta matéria, o PSD e o PS alinharam posições votando favoravelmente a esta possibilidade de continuidade do processo, portanto vai continuar se nada for feito, quando se esperava essa posição de força que era alegar o interesse público e, de facto, tentar encontrar aqui uma verba que penalizasse menos o promotor, que garantisse aquilo que para nós é aquilo que nos interessa, que é garantir o futuro da nossa comunidade, garantir um espaço verde integralmente público no centro da sede do Conselho, dinamizar todo aquele espaço com iniciativas que possam conduzir essa evolução integral dos nossos municípios e de quem nos visita, e isso não foi garantido. E, naturalmente, a CDU votou contra esta possibilidade de continuidade do projeto da Pedralva, porque vamos perder esta oportunidade. Eu só lembro aqui 2 ou 3 questões. Se estivéssemos a falar dentro destas verbas,
de 150, 160 mil euros, que se tivesse que restituir ao promotor, ou outra que se encontrasse, estamos aqui a falar no plano das hipóteses, eu lembro-me que se gasta 50 mil euros em iniciativas de um dia para a prática, enfim, eventos de surf de ondas gigantes, que se gastam, que se entregam 60, 70, 80 mil euros a iniciativas que duram alguns dias para dinamizar a prática do futebol de praia, do handebol de praia. O que é isso comparado com verbas desta natureza que eventualmente se pudesse restituir, até porque o promotor também já as entregou à Câmara Municipal? O que é que se pode considerar relativamente a estas verbas quando está em causa o interesse público e garantir que aquele espaço esteja ao serviço da nossa população de forma integral? Pensamos que é um erro estratégico, é um erro terrível do ponto de vista da gestão, porque de facto não é o futuro de todos nós que está a ser acautelado, bem pelo contrário. Está-se a entregar uma parcela significativa do nosso território, do nosso património público, para ser explorado por uma entidade privada que vai naturalmente potencial extrair riqueza de um espaço que é de todos nós. E pensamos que isto não é caminho para a nossa terra. Sem dúvida, e pegando naquela velha máxima de que o que é público é de todos e o que é privado é só de alguns, acabamos por ficar com metade do único parque verde que temos, e isso é verdadeiramente inadmissível, pelo menos do ponto de vista da CDU, e naturalmente nós vamos usar todas as nossas armas, todas as armas que nós temos ao nosso alcance para reverter esta atrapalhada que PS e PSD fizeram. Isto é importante sublinhar também. Isto é, nenhuma destas duas forças deu provas de conseguir ter um projeto para aquele espaço e, sobretudo, ter vontade que aquele espaço seja para o usufruto da população. Temos sempre esta lógica de temos que servir interesses turísticos, temos sempre que servir o turismo, mas nunca temos a preocupação, nunca tivemos executivos que tivessem a preocupação de zelar pelo bem-estar dos residentes, dos municípios, de zelar, enfim, pelos benefícios que estas manchas verdes trazem para os habitantes. Do ponto de vista do bem-estar físico, do bem-estar psicológico, nunca quiseram propriamente pensar a fundo naquilo que é aquele assunto que eu referi ainda há pouco, que tem a ver com os espaços públicos de socialização, que cada vez são menores, como eu referia, não vou repetir novamente, onde quando eu e tu éramos pequenos, a rua era o espaço onde nós brincávamos e isso desapareceu. Hoje é o espaço dos automóveis, é o espaço do comércio, é o espaço dessa agressão, e sobretudo porque infelizmente não conseguimos ter um projeto que pegue naquele espaço e de facto dê também aos alunos, não é? E que pegue nos benefícios educacionais que possa acrescentar, como tu estavas a referir ainda há pouco, no que diz respeito a programas em que as escolas pudessem enfim, explorar temas relativos à biodiversidade, à botânica, à biologia, à geologia, tendo em conta que aquele parque também tem uma formação geológica muito, muito interessante, não é? A Pedralva vem daí, mas também à astronomia, enfim, à educação ambiental, como tu ainda há pouco referias, para promover esta consciência ecológica. João, para terminar, o que eu te pedia era, já percebemos que se a CDU fosse poder, teria que ser digamos, o adulto na sala, não é? E tentar negociar com o promotor no sentido de pôr um ponto final a esta tragédia que é privatizar metade do único parque público que nós temos, do único espaço verde que nós temos na Nazaré, mas para além disso, que outras iniciativas é que a CDU tinha para dinamizar aquele espaço? As iniciativas que a CDU tinha para dinamizar aquele espaço estão bem patentes nessa proposta entregue, enfim, enquanto recomendação. Era uma proposta, houve a sensibilidade na altura de toda a resistência que existia na composição da Assembleia da República à proposta e ao teor da mesma, e foi transformada em recomendação, que foi acolhida pelo Executivo na altura, que era
do PSD, e a proposta é, por um lado, do nosso ponto de vista, visionária, por outro lado, bastante consistente e diversificada relativamente àquilo que é, enfim, que são as propostas, o teor de iniciativas de dinamização daquele espaço, que vão desde as artes plásticas à contemplação da natureza, ao yoga, a atividades desportivas, inclusive está bem patente aí iniciativas de handball de 3, futebol de 3, que aquele espaço tem um potencial enorme e só quem não o olha de frente e com a sensibilidade necessária é que não percebe o potencial que aquilo tem. Eu peço a todos, e designadamente a quem governa atualmente o nosso município, que se dispa de preconceitos e veja o que acontece na Quinta da Atalaia todos os anos, no primeiro fim de semana de setembro. Olhe para aquele território, olhe para aquele ordenamento, olhe para o mundo inteiro de atividades e de multiculturalidade que ali cabe. E era muito nesse sentido que nós entendíamos que o Parque da Pedralva poderia ser, porque vai ao encontro dos seus pais fundadores e de quem olhou para aquele espaço nessa perspectiva de potenciar, por um lado, a integração, a socialização, uma visão de futuro assente na cultura, no desporto, no lazer, na contemplação da natureza, na identificação das especificidades daquele espaço. Tudo isso é possível ali. Aliás, fazíamos parte, alguns companheiros inicialmente, que fundámos a primeira Associação de Artes Plásticas aqui na Nazaré, e olhávamos para aquele espaço como se fosse assim um espaço sagrado para o desenvolvimento artístico. Inclusive encarávamos a possibilidade daquilo acolher uma academia artística. Não é? Tem mais do que condições para isso. Tem mais do que atmosfera para isso. O que se faz em Serralves, o que se faz em espaços do género podia acontecer naquele espaço, e farto-me de dizer isto e de partilhar com amigos, camaradas, companheiros sobre esta questão. Enquanto nós não trabalharmos a sensibilidade de quem vive e trabalha na Nazaré, de quem nos visita, dificilmente a gente consegue alterar o quadro atual de coisas. Penso que aquilo que mais tem vindo a ser trabalhado na nossa comunidade é a competição. E a competição não é, no nosso ponto de vista, um caminho mais saudável para o desenvolvimento humano e para práticas saudáveis de viver coletivamente. E eu acho que passa muito pelo ensino artístico, passa muito pela forma como nós conseguiremos ou não trabalhar a sensibilidade das pessoas, passa muito por aí a construção de um futuro mais equilibrado e mais promissor para quem vive e trabalha no nosso concelho. Só queria terminar a nossa iniciativa aqui hoje, que pretende relançar o debate sobre diversas matérias que hoje estão na ordem do dia e que afetam aqui o nosso concelho, mas não só, questões mais largas, que importa aprofundar do ponto de vista da reflexão. Dizer que esta competição e esta forma enviesada de ver o desenvolvimento coletivo reflete-se depois no emagrecimento e na erosão da democracia. E com isto falar da Pedralva, e com isto dizer que me foi partilhado pelo próprio promotor que este encontro entre a CDU e o próprio promotor, promovido para a CDU, para perceber a fundo o que é que se passava, numa reunião posterior ao promotor receber a CDU, reuniu com responsáveis do município de Nazaré. E teve 20 minutos a levar um ralhete por ter reunido com o vereador da oposição, com o vereador da CDU. E, portanto, não perceber que estamos num logro do ponto de vista da democracia, que estamos a incorrer em riscos demasiadamente graves para o nosso desenvolvimento coletivo, é estar com uma perspectiva muito enviesada daquilo que é a participação democrática e aquilo que é o momento democrático 50 anos após o 25 de abril de 74. Eu penso que há muita coisa para fazer e o muito que há por fazer necessariamente tem que passar por uma intervenção, por um reforço da nossa força política, que é a CDU, que tanto tem dado a este Conselho e que naturalmente tem vindo a ser paulatinamente reconhecido pela população, a nossa capacidade de intervenção,
a nossa luta, a nossa entrega, a forma abnegada como temos vindo a produzir trabalho e a denunciar todas estas questões, e que vamos, com toda a certeza, continuar a intensificar este caminho. Sem dúvida, João, obrigado por teres participado aqui no Contraponto. Sem dúvida que as pessoas vão poder esperar de nós que a continuação desta luta. Nós não cruzamos os braços, não vamos baixar os braços. A Pedralva é dos nazarenos, é dos munícipes de Nazaré, é o único espaço verde, volto a dizer, que nós temos, e nós não vamos baixar os braços facilmente, isso podem esperar. Enfim, muito obrigado por terem assistido a mais um Contraponto, o terceiro episódio do Contraponto. Nós voltamos brevemente com outros temas. Até lá, não se esqueçam de fazer like na nossa página do Facebook e subscrever o nosso canal no YouTube, e também já agora seguirem-nos no Instagram. Obrigado e até sempre. Obrigado.